Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 20 de janeiro de 2024. Temos uma quantidade interessante de jogos hoje, rodada que já começa às 5 horas, por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não ser pego de surpresa nesses jogos que acontecem em horários diferenciados, finais de semana e nos feriados que acontecem lá nos Estados Unidos. Então vamos ficar de olho para não perder nenhum vídeo aqui do Sexta de Trade. Aqui nós passamos palpites todos os dias para vocês, baseados em números e estatísticas, trazemos muitas informações que vocês só encontram nesse canal, para vocês poderem criarem apostas aí de uma confiança maior, para seguirem as nossas tips, discordarem, debaterem, mas acima de tudo, colocarem dinheiro no bolso, serem lucrativos. O nosso grupo VIP está aqui do lado, o menor preço do mercado, além de tips exclusivas com odds superiores e também muito conteúdo extra como os nossos e-books, guias e muito mais exclusivos, vocês só encontram lá porque a gente faz por conta própria. Você também vai ter acesso às notícias de escalação e coisas do tipo, onde a gente orienta o pessoal se ainda vale a pena ou não fazer uma entrada. Ontem, por exemplo, fizemos uma correção de rota ali na entrada do over do Miami Heat contra o Atlanta Hawks. Naquela partida a gente tinha indicado um over aqui no YouTube para vocês, mas com a ausência do Trae Young, não só o setor ofensivo dos Hawks piorava, mas também o setor defensivo melhorava, porque o Trae Young é um alvo mais fácil de ser explorado pelas outras por outras equipes, etc. Enfim, a gente sempre passa essas correções lá para vocês, que é muito importante, a gente sempre complementa os nossos resultados exclusivos com os resultados aqui do canal, e é assim que a gente vai fazer hoje mais uma vez. Vamos começar aqui a nossa análise com Pistons e Bucks, mas antes, 300 likes é a nossa meta para o vídeo de hoje, não custa nada, vai ajudar muito a gente. E se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, como apostar em bloqueios, como apostar em assistências, bolas de 3, muito conteúdo que vem por aí, lá pro nosso canal de membro aqui no YouTube, clica aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Vamos começar aqui com Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. A gente tem aqui um palpite que a gente vai duplar com o jogo do Charlotte Hornets. Para essa partida, a gente vai trabalhar com a pontuação do Damian Lillard, uma pontuação mais baixa dele. A gente sabe que volta e meia o Damian Lillard vem decepcionando nessa temporada, mas contra o Detroit Pistons ele se saiu muito bem. Contra adversários adequados, que a gente sabe que ele tem um encaixe interessante, ele sempre vem respondendo. Então a gente quer mais de 18,5 pontos do camisa 0 do Milwaukee Bucks e a gente vai duplar aqui com uma linha de pontuação do Philadelphia 76ers. A gente espera que eles façam mais de 110,5 pontos nessa partida, fechando essa odd aqui de 1,54, beleza? Vamos falar primeiro a respeito do Damian Lillard. A gente está falando de um jogador que é um jogador importante, protagonista desse Milwaukee Bucks. Eles vão enfrentar 2 vezes consecutivas agora o Detroit Pistons, então com certeza eles vão dar esse espaço para poder trabalhar, melhorar o time em diversos aspectos, mas acima de tudo, trazer confiança para o Dame. Ele que fez 34 e 33 pontos contra o Detroit Pistons nos 2 jogos que fez com a camisa dos Bucks, não foi coincidência. A gente está falando de um Detroit Pistons que nesse momento da competição é o segundo time que mais sofre pontos para armadores em toda a NBA, o que facilita para que o Dame consiga pontuar bem. E, mais do que isso, o Detroit Pistons é um time com pouca bola de 3. A partir do momento em que seu principal atirador esquenta na partida, fica difícil o Detroit conseguir acompanhar essa atuada no território triplo e você já sai em vantagem a partir do ponto em que você arremessa bem de 3. Então, ele vai começar com volume. A gente está falando de um Pistons que vem sem o Cade Cunningham mais uma vez, sem o Isaiah Stewart e sem o Monte Morris, mas acima de tudo um Pistons que vai ser comandado no ataque pelo Jaden Ivey. Quando ele é o principal comandante da armação dos Pistons, o jogo fica mais rápido. E com o jogo mais rápido, a gente tem mais posses. Com mais posses, mais chances de um jogo over. Porque mesmo que o seu time ali não esteja, o time que você está a favor, com eficiência em dia, ele vai ter tanto arremesso a mais que, consequentemente, fica mais fácil de pontuarem bem. Se a gente for olhar, o Detroit é a terceira pior defesa da NBA e são também, nesse momento da competição, o 7º maior ritmo, bem como os Bucks são o 4º. Então a gente vai ter aqui um adversário que defende mal para a posição do Lillard, joga num ritmo alto, consequentemente ele deve se sair bem. Agora falando de 76ers e Charlotte, os Hornets jogaram ontem, mas eu acredito que o 76ers vai se sair melhor hoje, também tendo jogado ontem, porque os times estão iguais nesse quesito. O 76ers venceu os últimos 4 jogos consecutivos. De tudo, a gente quer destacar aqui para vocês essa média de 115,2 pontos que eles tiveram, mesmo tendo jogado várias vezes sem o Joel Embiid, que hoje vai jogar um segundo jogo consecutivo. Se a gente for olhar aqui as escalações, a gente está falando de um Hornets que tem o LaMelo Ball à disposição. Quando ele joga, o ritmo dessa equipe aumenta, e com o ritmo, eu falei para vocês, mais chances de overs. Se a gente for olhar aqui, o Charlotte Hornets nos últimos 10 jogos em casa sofreram mais de 110 pontos em 90% dessas partidas. Isso que eles enfrentaram alguns adversários com um ataque aí de um nível bem irregular. Contra o Philadelphia, no último encontro, sofreram 135.
sem prorrogação. E a gente está falando de um Hornets que é o pior setor defensivo da NBA por 100 posses de bola, enquanto que o 76ers é o quinto melhor ataque. Eles devem se sair bem e pontuar em um alto nível, principalmente porque os Hornets são o time que mais sofre pontos para pivôs na NBA, posição onde joga a principal estrela do 76ers. Então, se a gente tem ali o Joel Embiid podendo pontuar em alto nível, quem dirá hoje contra esse Charlotte Hornets, que é um adversário extremamente favorável. Mas os Hornets também estão entre os times que mais sofrem bolas de 3. Eles são o sexto time que mais sofrem bolas triplas em toda a NBA, e nos últimos 3 jogos eles sofreram ainda mais, uma média de 17 bolas triplas contra o seu patrimônio por jogo. Então o 76ers está bem posicionado para pontuar bem. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. No jogo entre Wizards, Spurs e Hawks e Cavs, a gente vai duplar a linha de um jogador, Victor Wembanyama, com a pontuação dos Cavs, que enfrentam os Hawks que defendem mal e que jogam uma noite consecutiva. Quem sabe o Trae Young pode estar de volta hoje, consequentemente, esse over vai fazer mais sentido. Caso ele não jogue, a gente vai evitar. Então o nosso palpite aqui para Washington Wizards e San Antonio Spurs vai ser o seguinte. E, como eu disse para vocês, a gente vai duplar ali com a pontuação dos Cavs, porque a gente também tem um encaixe muito favorável para essas duas equipes. Mas, já avisando para vocês, em relação a Spurs e Wizards, qualquer time que a gente vai falar para vocês, esse aqui vai vencer, esse vai cobrir o handicap, etc. Tomem cuidado, tá? Depender de time ruim é extremamente perigoso. Então a gente vai aqui de acima de 107.5 pontos dos Cavs, duplar aqui com essa pontuação do Victor Wembanyama, que tem mais valor, fechando essa odd aqui de 1.54. Beleza? Por que a gente acredita nisso? Bom, primeiro vamos avaliar aqui os bons resultados do Victor Wembanyama diante dos seus adversários recentes. Nos últimos 10 jogos, o francês teve média de 23,2 pontos, ele fez mais de 15 pontos em 90% dessas partidas, e ele já fez, em 9 jogos consecutivos, 16 pontos ou mais, o que é muito bom. Na partida ali em que ele ficou no limite contra o Detroit, foi a partida em que ele teve a menor minutagem, mas eu diria que hoje, talvez ele tenha um adversário mais favorável de todos, com exceção a esse Charlotte Hornets, onde ele fez 26 pontos, com mais de 64% de eficiência nos seus arremessos, porque o Wizards é o segundo pior setor defensivo da NBA, por 100 posses de bola, e eles jogam também no maior ritmo da NBA. Já expliquei para vocês que ritmo é muito importante para over. Quando você tem uma defesa ruim pela frente, melhor ainda. Se a gente for olhar aqui o percentual de rebotes defensivos dos Wizards, eles têm um pior aproveitamento. Também pode ser interessante para o Wembanyama, que pode pegar rebotes ofensivos. Geralmente rebotes ofensivos você já pega perto da cesta e consequentemente atacar. E com a altura que ele tem, vai ser difícil segurar o francês. Ele que tem médias interessantes, mas que acima de tudo enfrenta o segundo adversário que mais sofre pontos para pivôs em toda a NBA, e também um adversário que gera muitos rebotes. Então dá pra gente ficar de olho também nessa linha dele de hoje. Ele que descansou no jogo mais recente do San Antonio Spurs, que foi ontem, então ele deve ser bastante explorado hoje contra o adversário mais fraco, com seus companheiros cansados. Então o caminho mais fácil deve ser bola debaixo da cesta para o Wembanyama pontuar bem nesse jogo que é fora de casa, mas que ele tem essa vantagem física e técnica, ainda mais que os Wizards hoje vêm sem, provavelmente, o seu melhor defensor diário, que é o Daniel Gafford, que já nem é grande coisa. Agora vamos falar de Hawks e Cavs. A gente tem o Cleveland ali com a expectativa de em breve contar com o Mobley, com o Darius Garland, mas ainda assim são jogadores que estão ausentes, mas que não fizeram tanta falta assim, porque os Cavs se saíram muito bem. Trae Young é dúvida, DeAndre Hunter também. Se o DeAndre Hunter não jogar, melhor. Ele é um bom defensor de perímetro, então, como a gente precisa que os Cavs pontuem bem, o ideal é que o Trae Young esteja em quadra. Beleza? Por que eu acredito nisso? Os Cavs nos últimos 10 jogos, eles tiveram uma média interessante de 118 pontos por jogo. Eles superaram essa marca que a gente busca para hoje, que a gente quer, de acima de 107,5 pontos, em todas essas 10 partidas consecutivas, marcando 111 pontos ou mais em 80% delas. Eles se saíram muito bem contra diversos adversários de níveis defensivos diferentes, mas o Atlanta Hawks é mais um de um nível defensivo ruim. O Atlanta, nos últimos 10 jogos, sofreram 122 pontos por jogo de média. Eles sofreram para os seus adversários mais de 107 em 80% dessas partidas, deixando abaixo apenas os Spurs e o Orlando Magic. Quando a gente fala de Spurs e de Magic, a gente está falando do terceiro e também de mais um ataque dentre os 10 piores da NBA por 100 posses de bola. O Atlanta tem simplesmente a quinta pior defesa da liga, jogaram ontem, estão cansados, e eles também jogam no ritmo interessante. O quinto maior da NBA, mais um time de defesa ruim e ritmo alto para a gente estar explorando hoje. Outros jogadores que a gente pode ficar de olho para produzirem bem contra o Atlanta Hawks é, primeiramente, aqui o Jarrett Allen, que é talvez o segundo principal jogador disponível dos Cavs. Quando a gente fala ofensivamente, ele com facilidade de pontuar, é o All-Star desse time ao lado do Donovan Mitchell. O Atlanta é o terceiro time que mais sofre pontos para pivôs em toda a NBA, e eles são também aí um time que gera muitas assistências para jogadores da posição do Donovan Mitchell. Hoje ele está jogando de point guard, à medida em que o Darius Garland não está à disposição, e o Atlanta é o segundo time que mais cede assistências para jogadores dessa posição. Beleza?
Agora, pessoal, vamos aqui falar a respeito dos próximos jogos que vão acontecer no dia. Pulando Knicks e Raptors, a gente sempre deixa algum jogo ali com exclusividade para o nosso grupo VIP. E hoje vai ser Knicks e Raptors. Se vocês quiserem ter acesso a uma análise desse jogo, chame lá no WhatsApp, porque você vai ter isso e muito mais. Odds exclusivas, conteúdos extras e muito material para você ser lucrativo, colocar dinheiro no bolso. Então, corre e garanta a sua vaga para essa temporada de 2024 no grupo VIP mais completo do Brasil. Outra informação é o nosso canal Basquetinho, no link aqui na descrição. Vocês vão ter acesso ao nosso outro canal, onde falamos de basquete, mas a gente está dando umas pitadinhas a respeito de apostas lá para vocês. Vale a pena, é gratuito, só você clicar aqui embaixo, conhecer o nosso canal, se inscrever e deixar o apoio pra gente. E o like, já deixou? Para esse vídeo a meta é de 300 likes, uma meta mais baixa, tenho certeza que a gente bate, conto com a ajuda de vocês. O like é muito importante e também é de graça. Fechado? Vamos aqui para Bulls e Memphis Grizzlies. Para essa partida, eu acredito uma linha de pontuação mais baixa, tá? O meu palpite vai ser na linha de pontuação total, abaixo de 223,5 pontos. Aumentou desde que a gente fez a análise, isso é muito bom. Odd 1,50, tá de bom tamanho, não vamos exagerar, sem ganância. Beleza? Por que a gente acredita nisso? O Memphis Grizzlies nos últimos 10 jogos fizeram 110,9 pontos de média, mas a gente tá falando de um Memphis que, além de muito desfalcado, é um dos piores setores ofensivos da NBA. Eles são o segundo pior ataque da liga por 100 posses de bola. O Memphis não é um time tão rápido assim, é um time ali de meio de tabela, 13º em ritmo. O Chicago Bulls, que joga em casa, deve comandar o ritmo do jogo, é o time mais lento da NBA, e a gente tá falando de dois times que melhor defendem do que atacam. Se a gente for olhar, o Memphis Grizzlies é a 11ª melhor defesa da liga, o Chicago a 15ª melhor. Mas ofensivamente, os dois times estão entre os 10 piores, sendo o Memphis, como eu disse para vocês, o segundo pior da NBA. Só que quando a gente fala de Chicago Bulls, a gente também tá falando de um time bem limitado nas bolas de 3, bem como o Memphis também não tem um grande aproveitamento, e a gente também tá falando de um Grizzlies bem desfalcado. Se a gente for observar, em relação a pontos brutos feitos por jogo, são 2 dos 4 piores times da liga. Quando a gente fala de bolas de 3 convertidas, os Bulls é o 4º pior da NBA, e quando a gente fala de percentual, aproveitamento nesse tipo de arremesso, o Memphis é o pior. Então a gente tem aqui diversas questões que fazem com que esses dois times tenham dificuldades de pontuar, sejam lentos, ou que quando pontuem, seja de 2 em 2. Se formos observar a escalação do Memphis Grizzlies para hoje, mais uma vez a gente tem diversos desfalques. Ja Morant, Brandon Clark, Steven Adams, Derrick Rose, Marcus Smart e também o Desmond Bane. São 4 dos 5 titulares que eles planejavam para essa temporada, e dá pra gente levar aqui em consideração que, ofensivamente falando, a gente está falando de 3 dos 4 melhores jogadores ofensivos desse elenco. E alguns dos seus reservas imediatos. Ja Morant não joga, era pro Derrick Rose ser titular e o Desmond Bane comandar esse ataque, os 3 não jogam. Steven Adams titular, não joga, e Brandon Clark, seu reserva, também não. E aí, do outro lado, a gente já tem aqui um Chicago Bulls sem o Zach LaVine. Então eles perdem bola de 3 em criatividade e perdem um dos seus 3 All-Stars para hoje, o que significa que eles devem ter dificuldade de pontuar, sim. Agora vamos falar aqui a respeito de Rockets e Utah Jazz. Para esse jogo aí duplar também no jogo com o Timberwolves. E OKC, a gente acredita que o mercado trouxe linhas, digamos que precipitadas ou exageradas, para dois times que eu reconheço que possam até ser favoritos, mas para dois times aqui que tem competência para minimamente fazer um jogo equilibrado. Então no jogo entre Jazz e Rockets, a gente vai esticar o máximo que a gente pode aqui do handicap positivo do Jazz, eles que vivem melhor momento do que o Houston Rockets, que sim, estava perdendo muitos jogos recentemente por conta do cansaço. Agora, finalmente, eles tiveram um respiro. Mas o Jazz vive um ótimo momento e também vem descansados para hoje. E aí a gente também vai esticar no handicap positivo do OKC. Handicap de mais 10,5 para as duas franquias hoje que jogam como visitante, mas têm competência para fazer um bom jogo. O Houston Rockets nos últimos 14 jogos, só para a gente ter uma noção de como o Jazz pode se aproximar do placar, em 14 jogos eles venceram 5 e perderam 9. Só que eles não cobriram esse handicap aqui de mais 10,5 pontos contra o Detroit Pistons, que é um time terrível. Eles não cobriram contra o Milwaukee Bucks e também não cobriram contra o New Orleans Pelicans, ou seja, de 14 jogos, eles só conseguiram cobrir em 2. E um deles ali foi por um pontinho, no caso contra o Brooklyn Nets. E a gente está falando de Utah Jazz que vive um momento aí especial, com excelentes resultados e sendo um dos melhores ataques da NBA por 100 posses de bola dos últimos jogos. Eles perderam para o OKC, é verdade, mas eles cobriram esse handicap e antes disso, eles tinham ali 6 vitórias consecutivas e também venceram Pistons, além de ter perdido apenas para o Boston, que para muitos é a melhor equipe da NBA. Então, handicap de mais 10,5, eles cobriram em 8 dos últimos 9 jogos que fizeram. Se a gente for fazer um recorte recente do que aconteceu com o Utah Jazz para eles terem ficado tão bons, a gente pode observar que eles têm números em extremos muito opostos ao que a gente observa
do Houston Rockets. Então, nos últimos 10 jogos, o Utah Jazz foi o terceiro melhor ataque da NBA, enquanto que o Houston Rockets foi ali um dos 10 piores, mais especificamente o sétimo pior da liga. Defensivamente, o Jazz, que era uma defesa terrível, se tornou ali a oitava melhor defesa nesse recorte da liga, enquanto que o Houston Rockets, que era uma das melhores defesas da liga, foi para a 15ª posição. Quando a gente fala de bolas de 3 também, que é o principal ponto fraco desse Utah Jazz que se manteve, apesar da melhora, eu diria que o Houston Rockets não tem como explorar tão bem isso. Porque o Houston Rockets, em bolas de 3 feitas por jogo, eles são dos 10 piores da NBA. E sinceramente, tirando o Fred VanVleet, eles não têm ali arremessadores muito confiáveis. Forçando ali, tem o Smith Jr. e quem sabe um Dillon Brooks, mas no fim das contas, quando a gente fala do território de 3 pontos, não é nada de muito especial não. E outra coisa que a gente também pode observar é que o Utah Jazz, sim, eles são bons nessa categoria, ou minimamente melhores. Mas acima de tudo, eles foram um time com melhor aproveitamento nos arremessos de quadra dentro desse recorte. Beleza? E agora, por que a gente acha que o OKC pode equilibrar o jogo? Bom, para quem acompanha basquete sabe que o OKC é um dos melhores times do momento. O Minnesota Timberwolves é um dos principais times aí do Oeste. Nesse momento da competição, é um confronto de líder contra o segundo colocado. E num confronto como esse, você tem a vantagem de poder perder por até 10 de diferença de um time que, no fim das contas, só é visitante. O Minnesota Timberwolves teve uma vantagem muito grande nos confrontos diretos contra o Oklahoma City Thunder recentemente. Isso acaba preocupando bastante a gente para essa nossa equipe. Mas o Thunder venceu o último encontro, cobriu o penúltimo e no fim das contas eles foram bem nos únicos 2 que aconteceram nessa temporada que a gente está. O Oklahoma City Thunder também tem um dos melhores aproveitamentos em bolas triplas da NBA. Nos últimos 10 jogos eles venceram 6 e perderam 4, mas dessas derrotas que eles tiveram, eles cobriram esse handicap contra o Los Angeles Lakers. Eles também conseguiram cobrir esse handicap contra o Brooklyn Nets e contra o Atlanta Hawks, ou seja, em 90% das últimas 10 partidas eles conseguiram ou vencer ou cobrir esse handicap. Então assim, eu tô tranquilo para essa partida em relação a esse HC, porque eu acho que eles devem cobrir, bem como o Jazz também deve pelo menos fazer jogo duro contra um Houston, que piorou bastante recentemente, e são 2 jogos que eu acho que dá pra gente duplar. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência até aqui em todos os vídeos do Cesta de Trade e falou!